A nossa mensagem de hoje, nós que estamos conversando sobre famílias livres, pensando em sentimentos diante dos quais somos expostos na vida, alguns deles vencidos em família, outros deles desenvolvidos por causa da família. Infelizmente, a família tem esse duplo caráter, esse caráter curador, bom, que fortalece, incentiva, reconhece, ajuda, corrige, toma pela mão, é positivo. Mas também, por causa do pecado que habita em nós, por causa dessa realidade da queda do homem, lá no Éden, algumas das nossas mazelas, das nossas falhas se manifestam no ambiente da casa e acabam azedando o clima. E nós que temos todo o potencial de ser instrumentos de vida, algumas vezes entristecemos, algumas vezes trazemos marcas na nossa família, algumas vezes fazemos escolhas que roubam um pouco a paz, trazem vergonha, criam decepção. Falamos sobre a culpa, falamos sobre o medo. Hoje nós vamos falar sobre uma raiz de mal que está por trás de todas as mazelas, atrás do roubo, daquele que não considera a propriedade do outro, está um sentimento pessoal de eu quero para mim, egoísmo. Por trás do adultério, aquele que não considera a pessoa para a qual ele ou ela fez uma jura de amor, um compromisso, e ele abre mão daquilo, ignora e fala, eu quero o meu prazer, eu quero ser feliz. Está o egoísmo. O que impossibilita a gente de ser generoso muitas vezes, de ser solidário, de ser amigo, é esse sentimento de que eu quero o meu, cada um com seus problemas. A gente não fala, mas esse sentimento nos guia nessa direção. E nessa direção ele nos prejudica, nessa direção ele rouba a nossa paz, ele faz uma família disfuncional, nessa direção ele faz uma sociedade pior. Imagina se o homem for o lobo do homem, como propôs o filósofo inglês, e cada um cuidar do seu sem pensar no próximo, em que direção nós vamos? Diante disso, eu não posso falar uma palavra mágica, um tipo de um Shazam, de um abracadabra, uma palavra que a gente diga e resolva a questão da nossa família. Mas eu posso trazer esse conceito para você da ética, do conhecimento colocado a serviço das boas relações, da nossa humanidade, que considera as escolhas, levando em conta, prestando atenção no impacto que a minha escolha terá na vida de outras pessoas. O Immanuel Kant, por exemplo, falou uma regra que é uma boa regra para a vida. Viva de tal maneira que as suas escolhas possam se tornar padrão de conduta. Não é uma boa regra? Se o que eu faço, o meu filho pode fazer, essa é uma boa escolha. Se o que eu faço no meu bairro, se o meu vizinho fizer, e o meu vizinho da direita e da esquerda fizerem a mesma coisa, o bairro vai ser melhor. A ética para eles era isso, essa escolha que considera o outro. Mas o apóstolo Paulo trouxe uma fala também, e não vai ser uma fala mágica, mas nós vamos repetir juntos como base do caminho que vamos trilhar hoje. Vamos ler juntos? Começando no versículo 3, Filipenses capítulo 2, no versículo 3, o apóstolo fala assim, eu até errei ali na digitação, é Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, eu marquei ali no rodapé 2 e 3, é 3 e 4 para você que acompanhará pela sua Bíblia. Vamos ler juntos? Nada façais por egoísmo ou
Olha só, que regra boa, que regra importante, que traz harmonia no lar, ajuda até a administrar o Danone na geladeira, não é? Nada faça por egoísmo ou por vanglória, não faça as coisas para você se aparecer, passando para a nossa linguagem. Faça as coisas de maneira humilde, considere os outros superiores a si, elogie mais. Parece que uma onda de crítica vem sobre nós e a gente só consegue ver as coisas que estão fora, a pia que está molhada, o prato que está fora do lugar, só consegue ver o sapato sujo que sujou o carpete do carro, só consegue ver as coisas que estão fora, não consegue ver as coisas boas. Considere o outro superior a você. Não atente só para aquilo que é seu, que te faz bem, mas considere também aquilo que beneficia, que faz bem ao outro. Baseado nisso, a gente pode então combater esse pecado que nos isola. Esse pecado que nos destrói, esse pecado que corrói os nossos relacionamentos e que faz com que a gente pague um preço tão alto. E como o pecado, ele está em nós, por conta da nossa natureza. Nós temos uma natureza que precisa ser mortificada. Uma natureza que, aliás, a priori precisa ser substituída. Quando Jesus conversa com um professor em Israel, e eu cito isso com muita frequência, porque esse é um conceito fundamental, uma verdade fundamental que nós temos que aprender, que Jesus conversa com um professor chamado Nicodemos e fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo, precisa de uma nova natureza. A nossa natureza original é deturpada, corrompida. Nossa natureza original não nos levará a lugares bons. A nossa natureza original não precisa ser ensinada com relação ao erro. Quem ensina uma criança a mentir? Não sei se tem algum pai aqui que ensinou uma criança a mentir. Imagino que não. Mas de alguma maneira, para o seu filho de 2, 3 anos, para o seu neto, no momento que você fala para ele assim, ó, você vai comer isso depois do almoço. E você dá conta que está faltando ali a bolacha, um docinho. Ué, mas quem comeu a bolacha que estava aqui? O pecador mirim vai falar assim, foi o cachorro. Não é? Vai dizer, eu que não fui. Eu que não fui, mãe, eu que não fui. Olha um pecador mirim já falando ali, eu que não fui. Ninguém ensinou. Está em nós. Por isso que uma das primeiras frases, ainda que com 2 palavras apenas, que nós aprendemos a dizer, e muitas vezes até antes de dizer papai, antes de dizer mamãe, a gente aprende a dizer, é meu. Dá, me dá, me dá. Isso é desenvolvido, isso é reforçado e isso revela muito sobre nós. Que enquanto é criança a gente ainda tem um caminho de ilustração, mas depois de adulto continua na gente. Que faz com que a gente, muitas vezes até sem querer, venha ferir as pessoas que convivem conosco. Venha estragar relações. E venha pagar um preço alto, porque afinal de contas as relações regidas pelo egoísmo, hoje elas têm até um nome moderno, né? O nome moderno são as relações tóxicas. Relações tóxicas. Porque elas envenenam mesmo, elas asfixiam, elas desgastam, elas exigem de nós. Então, hoje, o meu convite para você é para que juntos a gente encontre um caminho para transpor isso. E que você comece a fazer esse exercício, essa conversão mesmo de quem intoxica, de quem eu quero você para mim, eu não vou dividir você com ninguém, de quem tem, para que a gente viva com uma outra perspectiva. E viva isso em casa, e experimente isso nas nossas relações, e com isso consiga ser gente do jeito que gente tem que ser. Gente melhor. Uma relação desgastante que a Bíblia traz, muito amarga, que tenho até a impressão que já conversamos sobre ela aqui na igreja. Vai ser objeto da nossa reflexão de hoje, está na Bíblia Sagrada.
no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Mais precisamente no livro de Números. Você pode abrir a sua Bíblia em Números, capítulo número 12. Em Números, capítulo número 12, nós vamos encontrar olhares e cuidados para que as nossas relações sejam mais fluidas, para que a gente glorifique a Deus, para que a bênção de Deus se manifeste em nós. Eu quero muito olhar essa passagem com você. Eu amo essa passagem, eu acho ela muito significativa e ela traz ensinos preciosíssimos que merecem toda a nossa atenção. Números, capítulo número 12. O texto da Bíblia Sagrada. Que nós nos limitaremos aos versículos iniciais, apenas, começando no verso número 1. Números, capítulo número 12. Se você estiver sem Bíblia, está projetado no telão, mas eu deixarei a minha Bíblia aberta aqui para alguns apontamentos e algumas situações que se façam necessárias. Diz o texto assim da Bíblia: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que ele tomara para si, porquanto ele tinha tomado essa mulher, e de acordo com a sua tradução, está a mulher etíope. Disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Ele não falou também através de nós? E o Senhor, o Senhor ouviu essa conversa de Arão com Miriam. O varão Moisés, que estava nesse contexto, ele era muito manso, mais do que todos os homens na face da terra. Então, o Senhor disse a Moisés assim: Moisés, Arão e Miriam, vocês 3, venham até a tenda da congregação. E aí, os 3 saíram, e então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda da congregação. E depois, o Senhor chamou Arão e Miriam apenas, e eles saíram, ambos, e disse: agora, as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, falarei com eles e me farei conhecer, ou em sonhos como alternativa, eu falo com eles. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Com Moisés é diferente, com ele, eu falo face a face, falo boca a boca. Não é de vista, não é por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que então vocês não tiveram temor e falaram contra o meu servo Moisés? Assim, a ira de Deus se acendeu contra Miriam e Arão. E diante da ira, Deus pegou e se foi. A nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. E o Arão olhou para Miriam e viu que ela estava leprosa. Então Arão pegou e saiu da porta na tenda da congregação e falou com Moisés: Moisés, meu senhor, ora, não ponha sobre nós esse pecado que nós fizemos loucamente com quem nós havemos pecado. Ora, que ela não seja como um morto, que ela não seja como um aborto que saiu da sua mãe, tenha metade da sua carne toda consumida. E clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cure. E disse o Senhor a Moisés: se o seu pai cuspir em seu rosto, ele não seria envergonhado por 7 dias? Então, esteja fechada por 7 dias fora do arraial a Miriam. E depois a recolheram. Assim, Miriam esteve fechada, fora do convívio coletivo, fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu sem ela, até que se cumprissem esses 7 dias, até que recolhessem Miriam. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Amém? É uma história forte, não é?
É uma história que traz para nós olhares, pelo menos 4 personagens principais: Miriam, Arão, Moisés e Deus. E traz para nós cuidados, e traz para nós minúcias, detalhes que merecem toda a nossa atenção. E o primeiro deles diz respeito ao controle. Há um tipo de fraternidade maternal. Alguém que quer controlar a vida do outro. Miriam faz uma triangulação estranha. E é interessante você guardar essa palavra triangulação. Sabe, um triângulo, 3 pontos? É importante, porque ela fica indignada com Moisés, que se casou com uma africana, mas ela não vai falar com Moisés, ela vai falar com Arão. Só aqui já tem coisa para a gente pensar. Só nesse triângulo já tem coisa para a gente pensar. Coisas que dizem respeito a um tipo de comportamento antiético, um comportamento anticristão, um comportamento demoníaco, de quem tem alguma diferença com o outro, mas não trata com o outro. Como diria a gíria popular, uma conversa que faz curva. Só aí a gente já tem um problema grande. E um desafio. E um aprendizado para nós, irmãos. Porque às vezes, até mesmo dentro de casa, inadvertidamente, às vezes, a esposa está com problema com o marido e fala com o filho para falar com o marido. O marido está com problema com a esposa e fala: você viu o que sua mãe fez? E a gente começa nesse triângulo, nesse tipo de relação que envolve o outro, que envenena corações, que dá espaço para o mal entrar, que traz para nós verdadeiras pragas sobre nossa vida, irmãos. São detalhes da vida, são minúcias, são condutas que nós precisamos encontrar coragem, encontrar verdade, encontrar limites. Você conhece a história? Você conhece a história? Miriam é a irmã mais velha de Moisés, e Moisés, quando era um bebê, e houve aquela perseguição, aquele desejo de Faraó de exterminar os meninos, Moisés, aquele bebezinho, é colocado num cesto, solto no rio Nilo, e Miriam fica ali atrás das taboas, ali olhando, atrás do junco, olhando, e quando vê a filha de Faraó, pega o bebê e ela chega junto. A senhora achou um bebê? Eu conheço uma hebreia que pode amamentar essa criança. E por ser a irmã mais velha, parece que esse negócio segue com ela. E aí ela acha que pode controlar. Às vezes, a gente vê alguém na nossa família que em um determinado momento precisou da gente. Precisou da gente fisicamente, num quadro de enfermidade, de doença, de acidente. E aí a gente socorreu. Precisou da gente financeiramente. E aí a gente socorreu. Precisou da gente emocionalmente, de um ombro amigo, de um ouvido atento. E você foi esse ombro amigo. E por alguma armadilha da vida, por alguma voz que vem das profundezas, que chega no seu ouvido, você acha que agora essa pessoa deve para você. E agora você tem direito de controlar, tem direito de dar palpite, tem direito ainda de que não diga com palavras, tem um tipo de conduta que fala assim: quando você precisou eu estava lá. E aí a gente cruza um limite da autonomia, do respeito, do cuidado, do amor ao outro. O desejo de Miriam controlar esconde alguns pecados. O controle é um desafio para todos nós, irmãos. Talvez seja um desafio para você, como é um desafio para mim. Querer controlar os outros. Querer controlar os outros é um pecado.
Você não se dá conta, mas toda vez que você quer controlar, você quer assumir o lugar de Deus. E isso é horrível. Quando você diz, eu quero que as coisas sejam do meu jeito, com quem eu quero, com o meu padrão. Nós temos responsabilidade com os filhos, enquanto eles são pequenos. Depois a gente pode só aconselhar, não adianta querer controlar. Com quem eles vão casar, o curso que eles vão fazer, onde vão morar. Muitas famílias sofrem, muitos casamentos sofrem pela intervenção dos pais. Por não ouvir a regra básica que está no livro de Gênesis: deixará, pois, o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher. Está lá no comecinho, mas a gente insiste em ignorar, e a Bíblia insiste em dizer, não queiram controlar o outro. Quando a gente controla, o mais horrível que tem nisso, é a gente achar que a gente está querendo o bem do outro, mas no fundo, a gente está querendo, com o nosso egoísmo, ser importante, ser fundamental, fazer diferença. Um pecado que se manifesta, inclusive, com muita frequência entre os crentes, que nas reuniões de família se julgam melhor que o outro. Viu meu filho? Tudo certinho, ele estuda. Eu que não bebo, eu que não fumo, vocês só dão vexame. O desejo de controle, irmãos, o desejo de controle é um dos mais horríveis pecados, porque ele vem disfarçado de santidade, e ele usa o nome de Deus em vão. E nessa fala, não se percebe o que está por trás ali. Existem 4 possibilidades dessa mulher de Moisés, não vamos explorar elas, que não é noite para isso. Na escola dominical, um dia a gente trabalha isso com calma. Mas existe a possibilidade de ser a própria Zípora, primeira esposa de Moisés. Existe a possibilidade de Moisés ter casado com outra mulher. Existem possibilidades que os eruditos falam sobre essa mulher. Uma verdade é uma verdade incontestável. Deloitte Smith, teóloga negra, diz que é a invisibilização da mulher negra. Porque ela não tem nome, ela não tem voz, ela não tem vontade, ela só aparece ali como uma desculpa para o problema de família. James O'Connor vai falar sobre esse drama que é usar como pano de fundo para resolver a questão. Você viu como é que começa a nossa conversa no versículo número 1? Estava indignada Miriam e Arão com Moisés por causa da mulher cuxita que tomara por esposa. Versículo número 2. Não fala Deus também através de nós, senão por meio de Moisés? O que tem a ver uma coisa com a outra do Moisés casar com uma negra? O que tem um assunto a ver com o outro? Mas parece que precisava de uma desculpa. Precisava encontrar uma falha, encontrar um ponto de sensibilidade. Entrou alguém com outra cultura na nossa família. Entrou alguém que vai desconfigurar a nossa família. Mas no fundo era só uma desculpa. Porque estava por trás do coração, o texto diz, e o próprio Deus revela, é o desejo deles de dentro de casa serem iguais a Moisés. Cada um tinha um papel. Arão era sacerdote, a Miriam era profetisa, cada um tinha um papel, uma função a cumprir, cumpria bem, era uma bênção, tinha o reconhecimento, tanto é que depois o grupo não quer sair sem a Miriam, porque eles reconhecem, eles valorizam. E na ironia divina, quando você lê o texto, tanto no hebraico, como nós lemos aqui, também tem esse destaque. O texto começa com Miriam indignada pela entrada de uma mulher negra na família. E Deus, para castigá-la, torna ela doente de lepra branca como a neve. A Bíblia tem essas ironias, tem esses jogos de palavra. Mas eu quero insistir com você, quero que você esteja atento para isso. Que o que estava por trás de Miriam
Mais do que isso, era uma disputa interna. Era um desejo de ser um pouco mais, de ser reconhecida como Moisés. Era esse tipo de conversa com o irmão que coloca um contra o outro, que faz conchavo. Cuidado com essas coisas na sua casa. Cuidado com conversinha contra a cunhada, contra sobrinho. Cuidado. Vigia contra esse tipo de conspiração, porque por trás disso, do zelo, mas eu não quero ver minha irmã ficando assim. Pode ter muitas sujeiras do seu coração. Cuidado com essa triangulação, que fala com terceiros e não fala com a parte interessada. O nosso olhar precisa passar, então, por essa realidade de que o egoísmo, o desejo de controle, o desejo que as coisas sejam do meu jeito, o desejo que as minhas referências, os meus padrões, eles imperem, que as coisas têm que ser do meu jeito. E isso esconde um atraso de vida. Você percebeu? O povo de Israel, o contexto da nossa história é o povo indo rumo à terra prometida. E eles têm pressa de chegar naquele lugar. E Deus tinha um trajeto curto para eles chegarem naquele lugar. Mas os pecados, eles vão se acumulando. No capítulo número 11... esse povo se rebela, se levanta, e aí precisa ter uma nova organização. 70 anciãos são levantados para ajudar Moisés, para ajudar Miriam, para ajudar Arão, para organizar melhor a coisa. E aí, no meio de uma liderança nova, no meio de tudo para a coisa fluir, o problema acontece dentro da própria casa. Quem foi ajudado num passo de ingratidão num passo de bênção no capítulo número 11, no capítulo número 12 se torna maldição. Agora que a coisa estava mais fácil, agora que tinha mais gente para ajudar, agora que as coisas estavam abençoadas por Deus, parece que a gente vê as coisas ficando bom, a gente não fica contente, né? Ah, não, tá bom demais, vou arrumar uma encrenca aqui para ver, né? Vou arrumar uma doença aqui, vou arrumar um negócio, vou arrumar uma dívida aqui, alguma coisa, está indo tudo bem demais. Temos que arrumar aqui cavar uma briga aqui, para ver se tem um pouco de ânimo na vida. E é isso que acontece. Não vem de fora, vem de dentro. Da própria casa, da própria escolha. E aquela viagem que tinha que fluir, ela começa a patinar. E você sabe que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, num trajeto que era curto, que poderia ser feito rápido. E entre as coisas que fizeram com que as situações se alongassem, estão os gestos de rebeldia, de desobediência, de murmuração contra Deus, de conspirações, de falas, de ingratidão. E é claro, somado a tudo isso, mais alguns dias, mais uma semana no trajeto, esperando Miriam ser castigada. Esperando Miriam pagar pelo seu erro. Acredite, o egoísmo atrasa a nossa vida. Se na sua casa cada um quiser o melhor do outro, se na sua casa cada um investir no outro, se na sua casa cada um, conforme nós lemos em Filipenses, cada um acordar de manhã e falar assim, o que eu vou fazer para a vida da minha esposa ficar melhor? O que eu vou fazer para a vida do meu filho ficar melhor? O que eu vou fazer para a vida da minha filha ficar melhor? O que eu vou fazer para a vida da minha mãe ficar melhor? Sem essas palhaçadas, né, de eu vou ajudar minha mãe. Não, você sujou o prato, você não está ajudando ninguém, não. Você está participando das atividades da casa, está agindo como um adulto funcional. Não está ajudando ninguém, não. Um adulto funcional. Que a mão não cai se lavar um prato, se lavar um copo. Às vezes, nas pequenas coisas da vida, a gente torna a vida do outro mais fácil, mais simples, melhor. Num elogio, num apoio, num ajuste, num reconhecimento, num olhar sensível, porque era assim que Jesus fazia. Olhava de forma sensível e queria saber, o que eu posso fazer por você? O que queres que eu te faça? É a fala do Senhor Jesus. Como a sua vida fica mais fácil a partir do encontro com a minha vida. Como que a sua carga, os pesos da vida são divididos juntos, respeitando o lugar, como estudamos hoje na escola dominical, os papéis sociais de cada um. Miriam quis atropelar.
E quando a gente não respeita a função do outro, o lugar que o outro ocupa, as coisas se desencontram e a viagem fica atrasada. Todos nós temos potencial de ir além. Nas nossas casas, a gente pode gastar energia, ficar se machucando um ao outro, dando tiro de chumbinho, porque não mata, só machuca só. Mas a gente pode também unir forças para crescer patrimonialmente. Patrimonialmente é importante também, irmãos. Não é teologia da prosperidade, não. É que a hora que a situação apertar, o dinheiro vai te ajudar. O dinheiro não compra felicidade, mas compra um remédio. Paga uma consulta médica. Traz um conforto. E precisa estar unido nessa direção também. Vai ajudar emocionalmente. Não ter que buscar fora de casa alguém para te ouvir, para te reconhecer, para te valorizar, para te presentear, para colocar você num lugar de destaque. Vai ajudar espiritualmente, que é o mais importante de todos, uma vez que nenhum de nós vai entrar no céu sozinhos. Em todas as dimensões, irmãos, o egoísmo atrasa a vida, acredite. É preciso trilhar um caminho juntos. E para fazer isso, então, nós temos 3 destaques que eu quero muito que você guarde. Eu gosto muito que as meninas anotam, que elas vão anotar o primeiro destaque. Que essa história nos revela. É o destaque de algo que precisa muito ser exercitado entre nós. Tem uma expressão do Pindense, aprendi aqui e gostei, acho que ela faz sentido. A expressão é, não sei se é do Pindense, mas eu só ouvi aqui em Pindamonhangaba. Esticar o chiclete, né? Eu não vou esticar o chiclete. É daqui? Será que é daqui, Genilson? Ou é de fora? Ou é de fora? Ou é Pindense? Eu não sei. Não vou esticar o chiclete. Quem sabe do que eu estou falando? É porque eu ouvi umas 2 ou 3 pessoas falando e eu entendi que era daqui. Às vezes tem discussão, irmãos. Tem discussão que chegou ali naquele ponto. E naquele ponto que chegou, acabou. Não tem mais o que falar. Mas tem gente que volta na discussão. Ah, mas você falou tal coisa. Não, mas foi você que falou. Mas aquele dia... E aí vai esticando, vai ganhando volume. E o Senhor Jesus, que nos ensinou a ser pacificadores, que falou, bem-aventurados pacificadores, precisa encontrar em nós gente que interrompa a discussão. Gente que exerça a difícil postura do silêncio. É muito difícil para mim. É algo que eu estou exercitando e eu quero me aperfeiçoar nisso. Que é a postura de quem não se defende. Essa postura é uma postura bíblica e é uma postura muito difícil. A Bíblia ensina em múltiplos lugares que o Senhor é o nosso advogado. A Bíblia ensina em múltiplos lugares que a justiça do homem não opera a justiça de Deus. A Bíblia ensina em múltiplos lugares que se eu me defendo, se eu falo em meu próprio favor, isso não tem valor nenhum. Mas é muito difícil a gente não se defender, né? A gente quer se defender. Eu, pelo menos, eu quero que ouçam o meu lado, que ouçam a minha opinião, que saiba como eu estou me sentindo. Mas no fundo, o ensino bíblico é que Deus nos defende. Quando Deus te defende, ninguém pode ser contra você. Quando Deus te defende, o Deus de toda a justiça, o Deus de toda a verdade, o Deus que garante que não há nada que seja feito em oculto que não será gritado nos telhados. Esperar, reconhecer, e é claro, a Bíblia está dizendo ali, nosso versículo número 3, que o Moisés era o homem mais manso da terra. Nós não seremos as pessoas mais mansas da terra. Mas hoje em Cristo Jesus, por causa de Jesus que morreu em nosso lugar e nos deu o Espírito Santo, nós temos recurso.
nós temos algo que se manifesta em nossa vida, fruto do Espírito. E entre as qualidades do fruto do Espírito está o domínio próprio. Domínio próprio. Entre as qualidades que compõem, entre esse colorido do fruto do Espírito, está a longanimidade. Essa capacidade de esperar o tempo, dizer, longanimidade. O nome já está dizendo. Recursos que nós temos em Deus e nós não podemos desprezar, irmãos. Mas que nós precisamos nos apegar a Ele, desenvolver Ele e, de alguma maneira, nos fortalecer nele, usar como matéria-prima da nossa oração. Deus, me ajuda a esperar, me ajuda a não falar antes da hora, me ajuda a não esticar essa chiclete. Porque o Moisés não vai tirar satisfação com o Arão, não vai tirar satisfação com Miriam, não vai falar para o povo, ó povo de Israel, vede pois nesta data, como estou eu sendo humilhado e injustiçado pelos do meu próprio clã. Não vai fazer discurso nenhum, ele fica na dele. E quando ele fica na dele, uma voz vem: Arão, Miriam, quero vocês na porta da congregação hoje. E essa voz não é a voz de Moisés. Porque se fosse a voz de Moisés, a Miriam até poderia dizer assim: está vendo? Olha aí, povo de Israel, está vendo como ele é um líder autocrático? Não falei para vocês que ele está abusando do poder? Não falei, assédio moral, está gritando com a gente para a gente ir comparecer no RH. Assédio moral. Se o Moisés fala, dá para repelir. Mas a voz que veio foi voz de Deus. E quando Deus fala, não dá para repelir. É preciso interromper conversas, irmãos. Resistir à tentação de levar o assunto para frente. De falar para os outros, de ficar com leve trás, de envolver terceiros. É preciso interromper, cortar pela raiz. E foi exatamente isso que Moisés nos ensinou. E é exatamente isso que eu estou dizendo para você. Que quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós. E quando nós não extinguimos o Espírito Santo de Deus, damos espaço para o Espírito Santo de Deus na nossa vida, fruto do Espírito começa a brotar. E entre esses frutos do Espírito está a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Essas qualidades que vão nos ensinar a lidar com as situações da vida. Às vezes perdendo, às vezes sendo humilhado. Mas a seu tempo, sendo honrado por Deus. A seu tempo, vendo aqueles que nos perseguiram, sendo chamados pelo próprio Deus para o acerto de contas. Acredite, Deus quer defender você, Deus quer acertar suas contas. Tenha paciência, não faça com suas próprias mãos, porque a coisa só pode ganhar volume e não chegar a um final bom que elas podem chegar. Em segundo lugar, é preciso que cada um de nós tenha uma postura abençoadora. A ferida que nos afetou, ou o golpe que nos feriu, dizendo melhor, não pode nos tornar violentos. O golpe que nos feriu não pode nos tornar vingativos. Não é o espírito do cristianismo. No Novo Testamento você lerá: não se deixe vencer o mal, vence o mal com o bem. Você encontrará a própria voz de Jesus dizendo: bem-aventurados pacificadores. Não haverá espaço para um crente falar, bateu, levou. Não há espaço para um crente falar: eu me converti, mas meu braço não se converteu. Não tem espaço, irmãos. Não tem espaço. A vingança, um olhar que faz com que o mal nos torne pessoas más. Esse é o pior prejuízo que pode acontecer. É o momento que o outro está dirigindo a sua vida e dominando você. Se uma pessoa má torna você uma pessoa má, é um estado de miséria muito grande. É um estado de miséria muito grande.
Se uma empresa bagunçada torna você uma pessoa bagunçada, é um estágio de miséria muito grande. Lá ninguém cumpre a palavra, ninguém cumpre o compromisso, eu não vou cumprir minha palavra também. É uma miséria muito grande, não deixe os outros moldarem você. Não deixe os outros moldarem, em nome de Jesus. É frase da bandeira da cidade de São Paulo, non ducor, duco. Eu não sou conduzido, eu conduzo. Não deixe o mal dominar você. Quando eu mudei para cá, um irmão falou para mim. Falei, pastor, você vai ver, eles vão mudar você. Falei, não vão. Em nome de Jesus, só se for para melhor. Só se for para melhor. Não vão. E me mudaram para melhor, graças a Deus. Tenho melhorado graças ao conselho, ao acompanhamento, cuidado dos irmãos. Não deixe o mal, seja como o sândalo. Já viu a árvore de sândalo? Já viu um perfume sândalo? É de uma árvore. Seja como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. Não é bonito isso? Não é poético? Você dá uma machadada na árvore e o machado sai cheiroso. Porque aquela árvore que faz o perfume do sândalo, ela devolve a ferida com perfume. O Moisés poderia dizer, sabe com quem está falando? O Moisés poderia dizer, maldito aquele que põe a mão no ungido do Senhor. O Moisés podia falar, não, vocês não falaram que são iguais a mim? Então, se vira aí, resolve. Ele não podia ter falado isso para Arão? A conversa não começou assim? A conversa começou assim, nós somos igual a Moisés. Ué, se vocês são igual a Moisés, resolve entre vocês. Eu acho até que eu falaria isso, viu, irmãos? A minha resposta automática está mais para isso aí. Ué, vocês não falaram que são igual a mim? Resolve aí. Vê aí o que vocês conseguem. Mas o Moisés faz uma oração com 5 palavras. A gente que canta a música das criancinhas, né? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Moisés faz uma oração com 5 palavras. Ó Deus, rogo-te que a cure. Só. Eu rogo que o Senhor cure minha irmã. Só isso, irmãos. Deus de poder, amado Pai, tu viste, Senhor, como teu servo foi injustiçado. Mas tu és Deus de justiça e não deixa a maldade predominar. Sabe aquela oração que dá recado? Oração fofoca, já viu oração fofoca? Sim, Deus, sim. E o meu irmão, eu que esperava tantas coisas boas do meu irmão, e ele me trai desta maneira. Eu já contei para vocês algumas vezes, né, que a igreja onde eu fui batizado, lá na década de 90, o pastor proibiu a oração fofoca, né? Porque tinha oração fofoca. As irmãs iam para a igreja de manhã, todo dia tinha uma oração às 8 da manhã, e aí as irmãs iam pedir, Senhor Deus, abençoa a irmã Margarida, ela, Deus, que está passando tantos problemas no casamento, aquele marido, Senhor, que o Senhor sabe. Aí começava a dar a letra de tudo que é uma coisa. Falei, não, para com isso aí, essa oração, isso aí está proibida, a partir de agora está proibida a oração fofoca. Antes do pastor Sabino, o Moisés sabia disso. E o Moisés falou. O Moisés falou o que tinha que falar para Deus. Se concentrou em resolver o problema. E se ele não esticou o chiclete com a irmã dele, se ele não esticou o chiclete com o irmão dele, ele também não esticou o chiclete com Deus. Senhor, eu rogo que o Senhor cure. Está resolvido o assunto. Às vezes, a nossa fala está mais para aliviar o nosso coração, né? Está mais ligado em nós. Eu preciso que você perceba que a gente está falando sobre egoísmo. Preciso que você perceba que a gente está conversando sobre egoísmo.
sobre só falar eu, meu. A oração é para curar a Miriam. Se ele faz uma oração com muitas palavras, ele não está pedindo a cura da Miriam, ele está cuidando dele. Porque o Senhor sabe, Deus, o quanto eu fui ferido, o quanto eu fui injustiçado. Deus, está doendo tanto em mim. Mas por favor, Senhor, com tudo isso que acontece comigo, cura minha irmã. Percebe? Se a gente fosse colocar uma balança de prato, quantas palavras eu e quantas palavras do objetivo da oração, que era resolver o problema da irmã. Mas o mais importante disso, eu quero chamar você, quero voltar ao sândalo que perfuma o machado que o fere, nas feridas da vida. Seja um abençoador. Tiago diz que de uma mesma fonte não pode sair a água doce e amarga. Seja um abençoador, ainda que injustiçado, ainda que traído, ainda que cruzem o limite, se metam na sua vida, ainda que essa intromissão de alguma maneira desajuste algumas situações, traga um prejuízo, na hora de abençoar, abençoe. Isso cria um memorial na presença de Deus. Cria um memorial na presença de Deus. Eu queria tanto fazer uma oração aqui. Senhor, não permita que ninguém cruze o limite do meu irmão, mas eu não posso fazer essa oração, porque a vida é dinâmica. Vai ter gente que vai ferir, que vai se intrometer, que vai desgastar, que vai exigir da gente. Mas eu posso orar, para que Deus te ajude a amadurecer, te dê olhos espirituais, não faça de você um coitadinho, uma coitadinha, que ajude a ver as coisas, que ajude você a perceber que Deus está lutando suas lutas, que sua vida glorifica o nome dEle, e que lá na frente tem muitas situações boas para viver, muitas conquistas para experimentar. Por isso, que em último lugar, a gente tem que levar em conta que a vida continua, a vida segue. E por conta disso, é preciso superar. Às vezes a gente fica muito preso no passado, irmãos. É preciso superar. É preciso olhar para frente. Preciso ver novas possibilidades. É preciso viver o hoje com dignidade, com sua inteireza. Às vezes a gente chega num comércio, né, daqui, o comércio que era de uma pessoa que trabalhava em uma das grandes empresas e ela foi demitida e pegou o dinheiro da rescisão e abriu o comércio. E é uma pessoa triste, porque ela era feliz quando ela tinha o 13º, quando ela tinha o plano da fábrica. E aí ela está no comércio, ela está triste, porque aquilo ali não é a realização dela. Pelo contrário, é um símbolo da derrota dela. Ela poderia ver aquilo como um crescimento, agora eu sou um empresário, agora... Não, ela vai, eu fui mandado embora, abrir esse negocinho aqui para não morrer de fome, né? E aí é uma pessoa triste. Não superou. Anda olhando para trás. Quanta gente, nesse mês da família que a gente está conversando, vamos falar o português claro, vamos falar a vida como ela é. Quanta gente que está casada e está se perguntando, como é que seria se eu tivesse casado com aquele cara que eu namorei? Quem está falando isso é a irmã, não sou eu, né? Que eu não namorei com nenhum cara, né, irmão? Vocês estão muito sérios hoje, eu tenho que fazer uns negócios aqui para quebrar o gelo. Não é? Como seria se eu tivesse casado com aquela garota que eu namorei? Você está lá atrás, está olhando para lá. Não explodiu as pontes, não superou. Não superou. Daí para você mandar uma mensagenzinha oi sumida na rede social não custa nada. É um limite muito estreito. É um limite muito estreito. Superar, irmãos. Virar página. Virar página. Olhar com gratidão para os seus avós, olhar com gratidão para os seus pais, agradecer, Deus, obrigado pelo tempo de convívio, olhar com gratidão para os seus amigos, que partiram, que se foram, às vezes se foram na pandemia, se foram em qualquer contexto, morreu, obrigado pelo tempo que nós vivemos juntos, agora vamos para frente,
Vamos para frente, supere. É preciso avançar. Na Bíblia não aparece mais o nome de Miriam. Não aparece mais nenhuma fala dela. Nenhuma intervenção, nenhuma citação. Mas aparece o povo seguindo em frente. E se da parte da Miriam ela não fala, da parte do Moisés que aparece, ele não toca no assunto. Sabe por quê? Porque a gente tem que superar, tem que ir para frente. Tem que ir para frente. Quanta gente que teve um relacionamento difícil, ruim, e não abre o coração mais para ninguém. Ah, a mulher não presta, é tudo igual. Homem não presta, é tudo igual. Olha para frente. Vai para frente. Aconteceu, desgastou, não foi o que você esperava. Porque a decepção vem exatamente da onde a gente não espera. Não é? A irmã mais velha e o irmão mais velho. A decepção vem da onde a gente não espera. Senão não é decepção. Mas ainda assim, não é algo para marcar nossa vida de maneira definitiva. É uma experiência que em Deus nós encontramos consolo. Essa é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo Consolador. Quem sabe você possa até fazer essa oração comigo nessa noite. Espírito Santo Consolador. Eu quero ir em frente. Eu não quero ficar remoendo essa situação. Eu não quero ficar remoendo essa situação. Supere. Supere. Diante disso, nós então podemos concluir a nossa conversa dessa noite e dizer para você que em Jesus nós temos todo o recurso, porque Ele, sim, Ele interrompeu conversas. Ele não deixou o assunto alongar. Ele tinha essa autoestima que quando o Herodes falou, faz um truque aí, faz uma mágica aí para a gente ver. Ele fica quieto. É você que é o rei do Judeu. Você que está falando. Não é sensacional o equilíbrio de Jesus? Tu és o rei. Não, você que está falando. Né? Não está assim, tá? Tu dizes, né? Mas aí é a linguagem de Jesus. A linguagem de Jesus passada para a linguagem do Hobbes, tu dizes, é você que está falando. Né? Interrompeu. Não levou conversa, não bateu boca, abençoou. Entre as 7 palavras da cruz está aquela tão forte: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Dito na cruz, no momento da crucificação. Superou, porque o seu melhor amigo o decepcionou, negando a ele 3 vezes antes do galo cantar. Mas quando ele ressuscita, ele vem ao encontro de Pedro. Chama Pedro pelo nome e fala: Pedro, a vida continua, vamos para frente. Tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Sem remoer o passado. Porque Ele olhava para nós e nos abençoou. Porque Ele é o nosso modelo e nele nós podemos ser pessoas assim também. Pessoas onde o mal para na gente. Onde a nossa boca é usada para abençoar, onde as situações que marcam nossa vida e nos entristecem, que é o custo de viver, elas podem ser superadas por aquele que nos fortalece, e nele nós podemos tudo. Amém? Vamos orar? Abaixe a sua cabeça por bondade.